Isabel, eu entendi que vocês começariam e depois passariam para Fortaleza. Estava a sugerir a fazer os companheiros de Fortaleza Benfica fazerem a apresentação, depois fazem os outros companheiros que não são do Lisboa Benfica e depois terminaríamos com o presidente do Lisboa Benfica, Companhia Pedro Marques. Portanto, ok. Por gentileza, então, eu vou passar a palavra ao nosso companheiro, governador Gamaliel Noronha, para que possa fazer a apresentação da nossa equipe, ok? Gamaliel, obrigado. Eu vou colocar a tela, ok? Um momentinho só, Tereza, para cumprimentar aos companheiros e companheiras, os companheiros do Rotary Club de Lisboa Benfica, na pessoa do presidente, do Pedro Marques, também da diretora de protocolo, a Isabel, que eu já tive a oportunidade de conversar com ela por telefone quando eu estive em Lisboa. E vamos então à nossa apresentação dos companheiros do Rotary Club de Fortaleza Benfica. Adélia Maria Espíndola Fontinelli, classificação Economia e Comércio. Ana Cristina Carioca Borges, Teleeducação e Pedagogia. Antônio Alderi de Souza Pereira, Projetos e Consultoria, Governador Indicado 2021-2022, do Distrito 4.490. Fernanda Cavalcante de Melo, Advocacia Criminal. Geraldo Alves de Oliveira, Equipamentos para Escritório Locação. Joaquim Pereira Pinto, Serviços para Eventos. José Aberaldo Alves Rodrigues Machado, Esquadrias de Alumínio e Vidro. José Eilton Gomes, Segurança do Trabalho, Comércio e Serviços. José Gamaliel Teixeira Noronha, Economia, Recursos Humanos, Governador 2004-2005, do Distrito 4.490. Juarez Fontinelli Filho, Engenharia Mecânica, Manutenção. Marcos José de Oliveira Borges, Administração de Empresas. Maria Hélia Brito de Oliveira, Bancos Oficiais. Maria Vilani Lins, Serviço Público, Receita Federal, Presidente eleita 2020-2021. Marli Araújo de Carvalho, Literatura, Composições. Pedro Valber Montenegro Pontes, Engenharia Civil. Regina Lúcia Freire Vilar, Ensino Superior, Pedagogia. Tereza Cristina Neves de Pinho, Tecnologia da Informação, atual presidente. Vânia Maria Bezerra Pereira, Administração de Empresas. Wilson Luiz Monteiro Ferreira, Prestação de Serviços, Limpeza. Também está conosco o associado honorário Paulo César Queiroz Dias, Imóveis, Administração e Corretagem, Governador 2015-2016, do Distrito 4.490 e associado do Rotary Club de Fortaleza Barra. Ok, Gamaliel, muito obrigada. Eu transfiro a palavra para o protocolo. Portanto, vamos agora passar, nós não temos preparado aqui com os nomes de todos os nossos companheiros, vamos passar, cada um vai fazer a sua apresentação e os companheiros, se selecionarem o orador, conseguem ver a cara de quem irá falar. João Figueiredo. João Figueiredo, Transporte Aéreo, Rotary Club, Lisboa Benfica. Ângela.
Não se ouve. Tirou o som, põe o som. Peço desculpa. Ângela Pizarro, Saúde Internacional e Segurança do Medicamento, Rotary Club Lisboa Benfica. Teresa Nunes. Teresa Nunes, Administração Pública, Saúde. Rotary. José Rosmaninho. José Rosmaninho, Voluntariado de Coordenação, Rotary Clube Lisboa Benfica. João Branco. João Branco, Arquitetura e Gestão, Rotary Clube Lisboa Norte. Quero aproveitar como clube padrinho do Rotary Clube Benfica, dar os parabéns por esta germinação com o Rotary Clube Fortaleza Benfica. Continuem e façam muitos projetos em conjunto. Companheiro Felizardo. Põe o som, está sem som. Felizardo está sem som. Felizardo Cota está sem som. Liga-o. Felizardo Cota, Banca Direção, Rota Clube de Lisboa, Belém. José Salgado. José Salgado, Administração Pública e Economia, Rotary Clube Lisboa Benfica. Isabel Lopes. Maria Isabel Lopes, Ciências Matemáticas e Ensino, Rotary Clube de Tavira. Nuno Marques. Nuno Marques, Engenharia, Gestão de Projetos, Rotary Clube Benfica. Eu, Isabel Rosmaninho, Administração Pública, Ambiente, Rotary Clube Lisboa Benfica. Pedro? Pedro Marques, Contabilidade, Gestão e Formação Profissional, Rotary Clube Lisboa Benfica. Queria dizer que, além dos companheiros presentes, acabou de se juntar neste momento a companheira Vina, que acabou, e temos também aqui alguns nossos amigos não rotários, o Nuno Pereira, o Nuno Figueiredo e o José Carlos Santos. José Rodrigues Santos, peço desculpa. E, portanto, passado este momento de apresentação rotária, vamos entrar na reunião mesmo, nos temas que temos previstos, e como toda a reunião rotária, temos um momento de secretaria. E por isso eu faria o seguinte, se todos estivessem de acordo. Dava a palavra à companheira Teresa Nunes para fazer um momento de secretaria do Rotary Clube Lisboa Benfica e depois dava à companheira Teresa Pink, se quisesse também indicar a secretaria do clube. Teresa, por favor. Peço desculpa por esta demora. Boa noite a todos. O momento de secretaria é um momento que nós, dos dois clubes, é o momento da convenção, a convenção de Honolulu de 2020, que vai decorrer no dia e que será virtual e totalmente gratuita para os participantes. Portanto, será uma ótima oportunidade para todos podermos participar nesta convenção de Honolulu. Está disponível já a inscrição para podermos receber
informação sobre os workshops, que são diversos, e é um momento para todos nos conectarmos e podermos dar uso ao lema do ano. Em termos de secretaria, eu se calhar passava para a Isabel Rosmaninho. Da secretaria está tudo. Vamos lá ver, antes de passar à secretaria do Rotary Club Fortaleza Belém, Fortaleza Benfica, eu estou a ver aqui que alguns companheiros que entretanto se juntaram e acabaram por não fazer a apresentação. Entretanto, acabou de chegar aqui também a nossa companheira Mara, governadora do Distrito 1960. Portanto, vamos lá ver, eu gostaria, porque há companheiros que não estão completamente identificados, portanto, ou apresentariam agora, ou depois davam-se a conhecer um momento mais tarde. Mas eu assim posso ser que tenho um pouco de dificuldade em ver quem é que ainda não se apresentou, porque estão a chegar. Mas pronto, falaremos depois mais tarde. Então, passo já a palavra neste momento para a Secretaria do Rotary Club Fortaleza Benfica. Mais uma vez, boa noite aos companheiros que acabaram de adentrar a nossa reunião. E a nossa secretária é a companheira Vânia, que é a futura primeira-dama do nosso distrito, que está acompanhada pelo seu marido e também companheiro do Benfica, Alderi. Eu gostaria, Alderi, que você fizesse um comentário nesse momento de secretaria em relação ao treinamento que houve ontem no nosso distrito, que foi comandado pelo próprio Alderi. Pode fazer esse comentário, Alderi, por gentileza? Sobre o treinamento que foi dado ontem. Obrigada. Sim, ok. Uma boa noite a todos. Tá? Um grande prazer, uma grande satisfação estar nesta reunião, mesmo que for virtual. Gostaríamos nós de estarmos presentes, tá certo? Porque uma reunião presencial ela é sempre mais com calor mais humano, tá? Mas essa reunião virtual ela nos oportuniza estarmos com diversos companheiros de diversos clubes, tá? Então nós temos trabalhado bastante aqui no nosso distrito 4490, tá? E confesso a vocês, a minha esposa, todo dia ela me puxa a orelha para me tirar da frente do computador, porque eu participo de reunião meio-dia e à noite. Principalmente novos rotarianos. E nós identificamos que os novos presidentes de clubes que vão assumir agora, 1º de julho, os presidentes 20 e 21, eles têm muita dificuldade de utilizar a ferramenta do MyRotary, tá? Utilizar as ferramentas digitais do MyRotary, tá? Colocar suas metas na central de metas e utilizar tudo que o Brand Center lhe facilita, tá? Então, a pedido do governador René, nós fizemos ontem um treinamento para todos os presidentes de clubes, governadores assistentes e aqueles rotarianos que desejavam se aperfeiçoar no MyRotary. Nós fizemos um treinamento. Esse treinamento, nós tivemos uma presença de 119 pessoas, tá? Estava previsto para demorar 40 minutos, e como o assunto foi bem dinâmico, levamos 2 horas e meia, tá? Então, sem se tornar cansativo, com a dinâmica que o MyRotary nos proporciona, ok? Então, foi um treinamento muito bacana, ok? Obrigado, presidente Tereza. Obrigada, Alderi. Retorno a palavra, então, para protocolo. Sem mais demoras, gostaria de dar a palavra à companheira Mara Duarte, governadora do distrito. Se quiser dizer agora, neste momento, já algumas palavras, é com muito gosto que gostaríamos de ouvir. Cara companheira presidente dos 2 clubes aqui hoje em reunião, uma palavra muito especial para todos. É um gosto para mim poder participar nesta reunião entre Portugal e o Brasil, o distrito 4490, que tão boas recordações me traz,
porque, primeiro de tudo, sou muito amiga da vossa governadora, da Maria Vital. Segundo, fiz a minha formação como governadora eleita em Fortaleza, no Instituto Rotary em Fortaleza. E, portanto, conheço muito bem Fortaleza e tive muito gosto de ter passado 10 dias aí em Fortaleza, no Distrito 4490. Depois dizer-vos, de facto, Portugal e Brasil têm uma conexão profunda, mas que não seja ligada pelo nosso património mais forte, que é a nossa língua. E faz todo o sentido que os clubes rotários portugueses e brasileiros, e sobretudo aqueles que têm similitude, como é o caso o vosso, que cruzam parte do vosso nome, que trabalhem em conjunto e que efetivamente se conheçam melhor, se conectem, como é o lema deste ano rotário, e portanto saúdo, obviamente, os presidentes pela esta iniciativa desta reunião muito simpática que hoje vamos assistir. Eu peço desculpa ter chegado mais tarde, mas estava numa reunião de outro clube, onde também estava a assistir à primeira posse, como vocês dizem, online, de um novo sócio através desta via digital. E amanhã terei uma reunião também parecida com esta, entre o Rotary Clube de Ponta Delgada, nos Açores, e o Rotary Clube de São Paulo Liberdade. E, portanto, de facto, estamos a conectar todos os dias mais e melhor. Portanto, muito obrigada e felicidades para todos vós e, obviamente, boa reunião para todos. Portanto, entrando agora num dos temas que tínhamos pensado desenvolver, era nesta reunião, daria a palavra ao Rotary Clube Benfica para falar um pouco do seu clube e das ações, das principais ações que tem vindo a desenvolver ao longo nos últimos anos, e especialmente agora nestes tempos difíceis de pandemia. Portanto, companheira Teresa. Obrigada. Antes de passar a palavra às pessoas que vão falar do nosso grupo a respeito dos temas, eu gostaria de comentar com vocês a respeito da nossa cidade. Não sei se todos já conhecem Fortaleza, né? A Fortaleza é a capital do nosso estado, no Ceará. A gente está localizado na região nordeste do país, a aproximadamente 2.200 quilômetros da capital federal, Brasília. A nossa cidade desenvolveu-se à margens do rio Pajeú, tendo o forte Schoolenbosch como origem ao município, construído pelos holandeses entre os anos 1649 e 1654. O lema de Fortaleza, presente no nosso brasão, é a palavra que vem do latim fortitude, que significa força, valor e coragem. Estamos localizados no litoral atlântico, com 34 quilômetros de praia. Fortaleza possui 313 quilômetros quadrados de área e em torno de 2.700.000 habitantes e uma alta densidade demográfica, com cerca de 8.000 habitantes por quilômetro quadrado. Fortaleza é um dos maiores destinos turísticos do país. Segundo o nosso Ministério de Turismo, é o segundo destino mais desejado do Brasil. A vocação turística da cidade tem estimulado o crescimento de uma robusta estrutura hoteleira, principalmente de entretenimento, com barracas de praia, lojas de artesanato belíssimos, bordados, parques aquáticos, clubes, boates e casas de show de humor. O humor na nossa cidade ele é muito característico e muito tradicional. Fortaleza tem se desenvolvido ainda como emergente eixo de turismo de eventos e de negócios. Traz o palco para festas juninas, para o chamado Fortal, que é considerado a maior micareta indoor e a maior festa de carnaval fora de época do país. Nosso carnaval é em fevereiro, como todos devem conhecer, não sei se todos conhecem, e ele é centrado, o mundo inteiro conhece o carnaval no Rio de Janeiro. Mas o Fortal é o maior carnaval fora de época. Dentre os maiores, a gente tem Fortaleza e tem também Salvador, na Bahia. E, além disso, o Ceará Music, que é uma festa de pop, rock e música eletrônica. Além da parte de turismo, Fortaleza exporta petróleo refinado, que representa 64% da exportação, coco, castanha, caju, além de crustáceos, ceras, embarcações e calçados. Esse é um panorama rápido em relação à nossa cidade e à nossa economia local. Nesse momento, então, para falar um pouquinho sobre o panorama da Covid, né, um assunto que está na pauta, todo mundo quer saber um pouquinho do que está acontecendo, eu gostaria de convidar o José Aderaldo. José Aderaldo, eu vi que você entrou, não ouvi sua voz ainda. Boa noite. Pode tirar o microfone.
Boa noite, Aderaldo. Aderaldo é o nosso protocolo. Ele recebeu com alegria a incumbência de estar falando um pouquinho sobre o panorama, rapidamente, o panorama do Covid-19 no país e na nossa região. Aderaldo, contigo. Muito obrigado, presidente Tereza. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos, convidados. Exatamente. Presidente, nós temos também uma informação em imagem. Eu vou disponibilizar essa informação também na tela para que possa facilitar a visualização das informações. Basicamente, essas informações foram levantadas através de dados oficiais da OMS, foram compiladas em informação pelo nosso companheiro Marcos Borges, e escolhemos três subtemas para falar de coronavírus no Brasil. Vamos falar como é que ele se comporta em relação aos outros países do mundo. E aí vamos falar de mortes por milhões de habitantes. Também falaremos do quadro de mortes do coronavírus no Brasil. E, por último, falaremos de uma comparação entre o número de mortos por coronavírus versus outras mortes. Mandei que ele treinasse. Geraldo, quer ajuda para plotar? Pronto, já está compartilhando. Está compartilhando, né? Vou tentar colocar a tela em tamanho maior. Vá para a primeira página. Isso. Vá para a primeira página agora. Perfeito. Pronto. Neste ranking, nós temos aqui um levantamento que foi feito, como foi dito, sobre mortes por milhão de habitantes. Se a gente verificar o número 14 neste ranking de morte por milhão de habitantes, o Brasil está logo após Portugal, com 29.314 mortes, isso no dia 31 de maio deste ano. Porém, comparado neste quadro com milhões de habitantes, nós estamos em uma posição que é a 14ª posição. Estamos abaixo, como vocês podem verificar, de países como Bélgica, que apesar de ter um número absoluto de 9.486 mortes, quando isso é colocado por milhão de habitantes, nós estamos comparando com, por exemplo, o nosso país, Brasil, que é um país que tem aproximadamente 212 milhões de habitantes, 559. Então, nós estamos em uma posição, digamos, bem abaixo de outros países que têm se destacado neste ranking. Se verificarmos em números absolutos, o próprio Estados Unidos da América, que tem 104.211 mortes, no caso, na data do dia 31/5, ele está na posição 9ª. Quer dizer, tem países que estão ainda em estado mais crítico. Vindo para um outro panorama, que é como estão distribuídas essas mortes no Brasil. Nós temos uma densidade demográfica, como foi dita pela presidente Tereza. No caso, ela falou da densidade demográfica da cidade de Fortaleza, mas o nosso país está distribuído com uma densidade demográfica
bastante... Esse mouse, cara, você tira a atenção da pessoa. Ok. O nosso país tem a densidade demográfica praticamente concentrada na região sudeste. E aí, no caso, o mouse é para identificar aqui o estado do Rio de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, que são, em números absolutos, os dois estados com maior número de mortes. No caso, eles também são os estados mais populosos do país. O Ceará, apesar de ser um estado, o Ceará tem essa sigla, CE, é um estado que tem um número de habitantes, sendo a quinta capital, no caso Fortaleza, o quinto estado mais populoso no país. Ele está com um número de mortes por habitantes absoluto de 2.047 mortes nessa data do dia 31 de maio de 2020. Outros estados que têm uma população não tão expressiva como o próprio estado do Ceará, são os estados do Pará e o estado do Amazonas. Eles estão bem à frente em número de mortes. Isso tem sido exatamente por conta de algumas peculiaridades regionais da região norte do país. Por fim, nós temos o comparativo em números de mortes neste gráfico com outras causas de morte no Brasil. Então, nós verificamos por este gráfico que mortes por doenças cardiovasculares, elas estão entre 7 e 8 mil números. Mortes por cânceres, e aí são todos os tipos de cânceres, elas estão também acima do número de mortes por Covid-19. Este dado é um dado de mortes semanais. E aí outras mortes, que são mortes de infecções pulmonares, demência, enfim, outras mortes, elas estão abaixo do número de mortes por Covid-19. Presidente Tereza, companheiros, nós fizemos esse levantamento para trazer uma transparência em relação a números. Em algumas oportunidades, números são mostrados em absolutos, sem comparativos, e isso faz com que a análise ela seja, de alguma maneira, um pouco enviesada. Então, são as informações para que tenhamos um panorama geral. Muito obrigado, presidente. Obrigada, Aderaldo. O objetivo aqui foi tão somente esclarecer em relação à situação atual do país e do nosso estado. Claro, é uma preocupação muito grande, né? O novo coronavírus. Estamos em alerta, nossa cidade esteve em lockdown até domingo agora, sexta-feira agora. Nós diminuímos, não estamos mais em lockdown, mas continuamos em quarentena e ainda retornando às atividades de maneira bastante gradual. O volume ainda é alto. Alguns pesquisadores dizem que nós não chegamos no topo, não começamos a descer ainda a curva, mas estamos atentos, né? Há toda uma mídia que tem levado algumas imagens para fora do país, eu creio que um pouco mais grave, levando somente números absolutos. Realmente é triste, obviamente, mas se comparado à população como um todo e aos outros países, a gente tem feito um trabalho bastante interessante, não só a nível federal, como a nível estadual e a nível municipal. Estão todos os administradores públicos, inclusive, eu gostaria de saber que tem bastante colegas e companheiros aí que são da área da administração pública e algumas de saúde, e pelo menos a Tereza, se não me engano, a minha xará é da saúde. Então, é um trabalho belíssimo que o pessoal tem feito, incansáveis. É claro que a gente tem um partido ou outro, pertence a um partido, a um viés político, mas, enfim, a gente tem que reconhecer que o trabalho dos gestores públicos e da área de saúde tem sido incansável. Então, eu agradeço bastante ao Aderaldo, eu sei que o Marcos Borges também ajudou bastante na confecção do material. E eu gostaria de saber da protocolo se a gente dá continuidade às ações neste momento.
Eu penso que poderiam falar das ações específicas em relação ao Covid e depois nós falaríamos também um pouco da história do nosso clube, de qual é a situação do Covid em Portugal e também das ações que temos estado a desenvolver. Ok, muito obrigada, porque eu fiquei na dúvida. Eu gostaria então de passar a palavra para o nosso futuro governador Alderi. Ele preparou um material a respeito das ações que nós desenvolvemos aqui em relação a este tema. Alderi, por gentileza. Novamente, boa noite a todos, tá? A partir do momento que foi determinado a pandemia aqui no estado do Ceará, que as nossas reuniões do Rotary Fortaleza Benfica, elas foram suspensas presencialmente, a companheira Tereza Cristina, como presidente, e o nosso companheiro Pedro Valber, tesoureiro, já tomaram algumas atividades, algumas ações para poder amenizar a situação de carência daquelas pessoas, daqueles profissionais que estavam próximo da gente, mas que não poderiam mais desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, a diarista, tá? A lavadeira, tá? Aqueles profissionais que, devido ao isolamento social, estavam sem poder desenvolver o trabalho. Então, a presidente Tereza, em conjunto com o conselho de diretor, tá? Determinaram que 50% da mensalidade, tá? Continuaria sendo paga ao clube para poder cobrir as despesas de Rotary Internacional, despesas distritais e demais. E os outros 50% seriam destinadas a cestas básicas para atendermos aquelas pessoas próximas, tá? Em situações de risco. Então, assim foi feito, tá? Então, cada companheiro determinou 1, 2, 3 cestas básicas para auxiliar aquelas pessoas que estivessem bem próximas. Aí, nessas imagens, vocês estão vendo questão do zelador, questão de lavadeiro, questão de zeladoria, tá? Isso se permaneceu durante os 3 meses e continua enquanto nós estivermos nessa situação de isolamento social, identificando a necessidade básica das pessoas que estão próximas, tá? Em conjunto com essa ação do clube, essa ação pontual do clube, nós sempre participamos de ações do distrito, tá? E também de todos os clubes aqui de Fortaleza. Em Fortaleza nós temos 23 clubes e nós temos uma unidade desses 23 clubes que nós chamamos de Represe, a representação de presidente e secretários dos clubes de Rotary de Fortaleza. Então, esses clubes se uniram e fizeram ações bem pontuais para poder arrecadar cestas básicas, arrecadar material de higiene pessoal, máscaras de proteção e álcool gel. E o Rotary Benfica, Fortaleza Benfica, sempre teve partícipe dessas ações. Todos nós sabemos, como rotariano, de que o Rotary Internacional disponibilizou para projetos em combate ao Covid-19, ele liberou inicialmente uma verba de $1 milhão, dividida em 40 projetos. Para os primeiros 40 distritos que mandassem os projetos, receberiam $25 mil. Tá? Aqui o nosso distrito 4490, ele recebeu esse valor de $25 mil e teria a destinação de comprar respiradores, de comprar testes para poder combater o Covid. Quando esse dinheiro chegou, que se foi ao mercado comprar respiradores, não se conseguia comprar, estava totalmente a um valor absurdo. Testes da mesma maneira. Então, a nossa governadora Maria Vital, ela prontamente entrou em contato com o Rotary Internacional, através do escritório do Rotary no Brasil, através do RIBO, tá? Que é o escritório do Brasil, pedindo permissão, mudar a destinação desse valor para a compra de cestas básicas e kits higiênicos. Imediatamente, essa permissão foi feita, então ela pegou os $25 mil e dividiu em 25 projetos de $1 mil, tá? Com destinação aos 25 clubes que lançassem logo os seus projetos solicitando essa verba. Então, o Rotary Benfica, ele foi o primeiro clube aqui no estado do Ceará a lançar o projeto, tá? E em parceria, o Rotary
Fortaleza Praia de Iracema, nós pegamos também mais um projeto. Então, conseguimos com a governadora Maria Vital 2 projetos de subsídio e combate ao Covid, ou seja, foram $2.000, tá? Que nos rendeu em torno de R$11.000, aonde nós fizemos doações de frutas, legumes, verduras para essa entidade chamada Casa de Nazaré. Casa de Nazaré é uma entidade aqui em Fortaleza que cuida de 42 idosas, tá? Com idades acima de 65 anos e que são praticamente abandonadas pela família, tá certo? Eles têm uma necessidade diária de alimentos e essa doação ela chegou numa excelente hora. Com esse projeto, nós conseguimos atender uma instituição chamada Instituto João de Deus, com a distribuição de 80 cestas básicas, tá? Para poder alimentar crianças e idosos que são atendidas por essa entidade, Instituto João de Deus. Com esse projeto, nós conseguimos distribuir 80 cestas básicas para o projeto Emaús. Isso é um projeto muito bonito que fica aqui na periferia de Fortaleza, tá? Que eles atendem mais de 150 famílias. Tá? Então, essas 80 cestas básicas elas chegaram num momento fantástico. E conseguimos também atender uma comunidade muito carente, chamada Vila Cadete, que fica na periferia aqui em Fortaleza, tá? Onde nós atendemos lá 22 famílias em situação, tá? De extrema carência. Presidente Tereza, por enquanto só. Obrigada, Alderi. Obrigada. Essas foram as ações em relação à Covid, né? Que a gente, nos últimos 2 meses que a gente agiu. Obviamente, de julho do ano passado, no ano voltado para cá, nós temos outras atividades, inclusive projeto distrital aprovado, que não tem referência em relação ao Covid. Tá? Então, agradeço aí a preparação do Alderi. Antes de retornar a palavra ao protocolo, eu gostaria só de dar um comunicado ao presidente Pedro Marques. A nossa governadora Maria Vital, eu convidei, ela ficou muito sensibilizada. Infelizmente, ela dá aula, ela é professora universitária e esse horário é o horário em que ela ministra aulas e a universidade que ela trabalha continua trabalhando de maneira virtual. Então, ela agradeceu o convite e lamentou bastante não poder estar conosco nesse momento. Okay? Transfiro a palavra para o protocolo, Isabel. Portanto, agora iríamos falar um pouco do nosso clube e, nesse sentido, eu daria a palavra ao companheiro mais antigo do clube que está presente, que é o companheiro José Rosmaninho, pois, seguidamente, falaremos um pouco da Covid, muito resumidamente, aliás, que o vosso gráfico até já estava ali com a posição de Portugal na posição dos outros países, e depois passaríamos à apresentação dos projetos e depois, portanto, eu vou dando sempre depois a palavra. Então, companheiro José Rosmaninho, como companheiro mais antigo do clube presente nesta reunião, agradeço que faça uma apresentação em poucas palavras, de forma resumida, do que é o nosso clube, Lisboa Benfica. Muito obrigada. Muito boa noite aos companheiros todos presentes. O Rotary Clube Lisboa Benfica é um clube que tem 35 anos e que é um dos clubes da terceira geração da cidade de Lisboa. A primeira geração foi o Rotary Clube Lisboa, durante muito tempo foi o único que existiu. Depois houve um conjunto de clubes que se formaram há cerca de 40, 50 anos e numa terceira vaga aparece o Rotary Clube Lisboa Benfica, a par de outros clubes que, pelo dinamismo que Lisboa começou a ter na sua periferia, na altura era a periferia, esses clubes foram sendo formados nessa altura, Lumiar, Benfica, Olivais, entre outros. O Rotary Clube Lisboa Benfica, na sua gênese, abarcava duas freguesias, São Domingos de Benfica e Benfica, que em conjunto são, digamos,
a zona mais populosa de Lisboa. Não são as freguesias maiores, mas as duas em conjunto têm maior número de habitantes do que qualquer das outras freguesias de Lisboa. Lisboa, como sabem, é uma cidade muito antiga e é a capital de Portugal. O Rotary Clube Lisboa-Benfica veio para trazer à cidade de Lisboa também algum dinamismo rotário. Digamos que é um dos clubes que tem apresentado nos últimos anos, e não só, algum dinamismo, alguma modificação do seu quadro social, com algum rejuvenescimento, e também é um dos clubes que fez essa mudança de rejuvenescimento acompanhar de uma mudança na maneira de estar em Rotary, sobretudo apostando nos meios, nos novos meios, quer audiovisuais, quer mesmo da própria internet, para se afirmar no contexto dos clubes de Lisboa e do Distrito 1960, a que pertence e que temos a honra de ter aqui connosco a nossa governadora, que, por sinal, este ano é das mais novas governadoras de todo o universo rotário deste ano rotário de 2019-2020. O Rotary Clube Lisboa-Benfica desempenha, portanto, um papel que é um papel agregador desde há alguns anos, com outros clubes rotários para desenvolver os seus projetos. E, nesse sentido, tem vindo a ter algum sucesso, porque numa cidade como Lisboa, com o tamanho, digamos, para o todo português, é a maior cidade de Portugal, digamos, é menor do que algumas cidades brasileiras, mas como devem calcular, é uma cidade muito grande para um só clube ter algum efeito globalizante nessa cidade. Portanto, em conjunto com outros clubes rotários, procuramos também ganhar escala nos nossos projetos e ser mais significativos ao nível da cidade. Neste momento, somos um clube com um quadro social razoável, somos 29, e, portanto, para o Distrito 1960 é um número razoável de associados e, como disse, nestes 35 anos e atualmente temos desempenhado o nosso papel, umas vezes com mais êxito, outras vezes com mais dificuldades. Soubemos ultrapassar as dificuldades. Acho que neste momento estamos numa situação em que temos vindo a crescer o quadro social neste último ano e, portanto, poderemos desempenhar um papel cada vez mais importante no que diz respeito à cidade de Lisboa e, mais modestamente, se calhar, ao nível do Distrito 1960. E, portanto, passava de novo a palavra para o protocolo, para o companheiro seguinte. Muito obrigada, companheiro Zé Rosmaninho. E, portanto, antes de passar ao companheiro Pedro Matos para falar dos projetos da área de saúde, daria em primeiro lugar a palavra à companheira Teresa Nunes, exatamente porque trabalha na área de saúde e vive muito perto os problemas da Covid aqui, mesmo perto de nós. E, portanto, a companheira Teresa, a palavra é sua. Peço desculpa, sempre aqui com algum problema, lamento.
Ora, para os companheiros de Fortaleza Benfica, só para situar um pouquinho, nós aqui em Portugal estivemos durante 2 meses, março e abril, completamente confinados. Nós, a população em geral, porque nós nos hospitais trabalhamos sempre e sempre fomos trabalhar. Eu peço desculpa, eu só vou falar de uma realidade mais micro, porque eu não tenho acompanhado os dados a nível nacional. Mas pronto, em termos globais foi isto que aconteceu. Nós estivemos todos na nossa casinha durante 2 meses, com a atividade, na perspectiva da prestação de cuidados, com a atividade suspensa, ou seja, deixámos de fazer quase tudo o que se fazia no hospital para nos dedicarmos à pandemia e para prepararmos as nossas instalações e criarmos enfermarias Covid para o que aí vinha. E de facto vieram, as enfermarias, no caso do meu hospital, estiveram repletas, pese embora todos os cuidados que em Portugal tivemos, e pronto, fizemos readaptações diárias, etc. Depois, em maio, começámos a pensar que temos outros doentes e que nós não podemos continuar sem fazer intervenções cirúrgicas, não podemos continuar sem criar áreas e circuitos distintos para os nossos doentes oncológicos e outras situações de imunodepressão e etc. que criam e que têm demandas e exigências muito especiais para os doentes poderem afluir ao hospital. E, portanto, em maio começámos a negociar com os médicos e com os prestadores de cuidados de saúde para começarem a fazer alguma coisinha para além do que fosse Covid. E foi assim que andámos no mês de maio, até que no mês de junho, dia 1 de junho, mais propriamente ontem, entramos numa fase que podemos denominar, em termos nacionais aqui, de desconfinamento da pandemia Covid-19. De qualquer modo, numa perspectiva intra-hospitalar e sobretudo na minha área geográfica e também, sobretudo na minha área, Amadora Sintra, tem havido um ressurgimento de novos casos da pandemia, portanto, também porque nós somos dos hospitais que mais rastreios fazemos e, portanto, temos muitos casos que fazemos aos doentes e aos profissionais. Começamos a fazer procedimentos invasivos aos doentes e fazemos sempre o rastreio e vamos identificando alguns casos e daí também temos alguma casuística neste momento que nos está a fazer reverter outra vez o processo. Portanto, estamos aqui com algumas cautelas, estávamos a pensar crescer e agora estamos outra vez, desculpem o termo, a encolher aquilo que estamos a fazer. Isto para dizer que o apoio rotário é extremamente importante e nós, ao longo de todo este processo, deparámos com enormes dificuldades ao nível dos equipamentos médicos, neste caso, ventiladores, respiradores, como vocês dizem, e outros equipamentos, assim como também dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Dificuldades também pela inexistência dos mesmos no mercado e nós não estarmos acalculados para os poder suprir. Para poder suprir essas necessidades. O apoio rotário dos nossos clubes é sempre importante para as nossas instituições e podermos acomodar também estas necessidades. E pronto, no fundo eu creio que é mais ou menos isto que gostaria de vos dizer em linhas gerais. Obrigada. E, portanto, e dando mesmo seguimento ao que a nossa companheira Teresa expôs relativamente às necessidades que os hospitais têm vindo a apresentar, passo de imediato a palavra ao companheiro Pedro Marques, nosso presidente, que irá falar exatamente de alguns projetos que estão relacionados exatamente com esse apoio de equipamentos a hospitais. Pedro, por favor. Eu agora começava em primeiro lugar, naturalmente, até na sequência do falado pela Presidente Teresa Pinho também, obviamente não vou falar naturalmente na questão geográfica de Lisboa, mas dizer que de facto Lisboa é uma zona, portanto, também de muitas praias, uma zona, portanto, que também tem serra, uma zona citadina e não vou naturalmente discriminar de alguma forma esse conteúdo rico que nós temos, naturalmente com muitos monumentos,
que vos aconselhamos naturalmente a visitar. Relativamente à questão do Covid e complementando um pouco o que a Teresa Nunes, portanto, falou, e no âmbito, digamos, do Covid, dizer, para complementar, que nós em Portugal estamos desde 18 de março em confinamento total, ou quase total, com vários estados de calamidade que perduraram até ao dia 2 de maio. A partir do dia 3 de maio, os estados de emergência deram origem, portanto, aqui aos estados de calamidade, com uma abertura gradual e progressiva, portanto, da economia. Naturalmente, essa abertura pressupôs um subjacente distanciamento físico e social, mantendo naturalmente as regras de saúde e as regras de desinfecção e, inclusivamente, também a utilização das máscaras e viseiras obrigatórias com os planos de contingência que a eles estavam naturalmente associados. A partir de 1 de junho, nomeadamente a partir de ontem, deu-se uma maior abertura, portanto, aqui à questão da economia, com a abertura já de jogos de futebol, naturalmente sem espectadores, mas com uma abertura também aos cinemas, aos teatros, às salas de espetáculo, aos ginásios, embora com alguma contenção ainda na zona de Lisboa, dado o agravamento de alguns casos de Covid que se verificaram, sobretudo associados ao setor da construção civil e ao setor de abastecimento de bens e produtos alimentares. Feito, digamos, um pouco esta apresentação em contexto mais genérico, naturalmente, e que, de certa forma, complementa a descrição pormenorizada que a nossa companheira, a secretária Teresa Nunes, portanto, referenciou, dizer que relativamente aos projetos, embora tenhamos naturalmente mais projetos que temos, mas naturalmente não vamos falar neles, vamos apenas focalizar-nos mais naqueles que neste momento estão, digamos, conectados, digamos assim, ou associados ao projeto que tem a ver exatamente com o Covid-19, dizer que neste momento nós estamos a prestar apoio voluntário ao Centro Social e Paroquial de São Tomás de Aquino. É um centro, portanto, de centro de dia, que tem cerca de entre 120 a 150 utentes. Eles neste momento naturalmente não estão no centro, estão confinados em casa, mas necessitam de muitos apoios. Nós, portanto, facilitamos a compra de medicamentos, a compra de alimentos, a compra de produtos essenciais. Vamos, inclusivamente, portanto, transportá-los, portanto, junto a esse mesmo centro. Fazemos também os serviços de transporte, nomeadamente as assistentes sociais, que diariamente lidam, portanto, com esses utentes. E damos também apoio, nomeadamente ao nível da componente da psicologia e da componente da fisioterapia. Até porque os idosos naturalmente estão mais isolados. Por um lado porque, dado o afastamento social, estão privados de certa forma das suas famílias, depois também dos seus amigos e depois inclusivamente das próprias pessoas que lidam com eles nos próprios centros e, portanto, naturalmente que necessitam de todo um apoio e o apoio, por exemplo, da fisioterapia foi muito importante para que eles recuperem, comecem novamente a andar e tenham, de facto, aqui assim, algum apoio que naturalmente necessitavam. Dizer também que nós estamos associados também um pouco ao projeto que é também comparticipado pela Fundação Rotária Portuguesa, ou seja, nós vamos entregar, portanto, um eletrocardiógrafo e vamos também entregar um monitor de sinais vitais para os doentes infectados com o Covid-19, precisamente no hospital onde a companheira secretária Teresa Nunes trabalha, portanto, no Hospital Amadora Sintra. Dizer que esse projeto é cofinanciado em 50% pela Fundação Rotária Portuguesa e, sobretudo, que é um projeto integrado, um projeto de conexão, como nós dizemos, e o Rotary Conecta ao Mundo, um projeto integrado de todos os clubes da cidade de Lisboa. Portanto, ao todo somos 13 clubes e estes 13 clubes, portanto, associaram-se neste mesmo projeto para, digamos, assegurar o fornecimento destes equipamentos às enfermarias que necessitam dos mesmos para o tratamento dos doentes infectados com o Covid-19. Portanto, no que diz respeito ao subsídio extraordinário Covid-19, como é atualmente denominado. Estamos também, neste momento, acabámos de entregar na passada sexta-feira, um conjunto de fardas, portanto EPIs, ou seja, equipamentos de fatos cirúrgicos, a todos os profissionais de saúde que trabalham no Hospital Curri Cabral. Portanto, a dizer que o Hospital Curri Cabral é, neste momento, o hospital de referência de combate ao Covid. Portanto, praticamente todos os serviços do Hospital Curri Cabral estão adstritos ao combate à atual pandemia, naturalmente. E então achámos pertinente
adquirir essas mesmas fardas para assegurar, digamos assim, a oferta aos profissionais de saúde que trabalham na unidade de cuidados intensivos daquele hospital. Este fornecimento teve o apoio da Rotary Foundation, da Rotary Internacional, através do subsídio de catástrofes, e também de doações de rotários e amigos não rotários que, graciosamente, também colaboraram no sentido de tornar possível a que os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha da frente no combate à pandemia, possam efetivamente ter sucesso, porque se tiverem sucesso, naturalmente os doentes também o terão e todos teremos a beneficiar naturalmente com esse efeito e com esse fornecimento de bens e equipamentos. Por último, nós estamos associados a um projeto de doação de equipamento informático a uma escola, mas como quem está, digamos, responsável desse mesmo projeto é a companheira, a nossa diretora de protocolo, a Isabel Guzmaninho. Eu passava-lhe a palavra para ela falar um bocadinho e terminar esta fase de ciclo dos projetos que temos estado a evidenciar. Obrigada, companheiro Pedro Marques. Eu só queria, antes de falar desse projeto, muito obrigada por teres dado a palavra, eu só queria, achei que seria importante, como o nosso companheiro Pedro Marques disse, que o projeto dos equipamentos para o Hospital Amadora Sintra teve o apoio da Fundação Rotária Portuguesa. Eu não sei se os nossos companheiros que estão aqui presentes, do Rotary Club Fortaleza Benfica, têm a noção do que é a Fundação Rotária Portuguesa. E portanto, para não demorar muito, mas de qualquer modo eu pedi ao companheiro José Rosmaninho, que faz parte do Conselho de Administração da Fundação, para em muito poucas palavras, muito resumidamente, dizer o que é a Fundação Rotária Portuguesa e como é que ela pode apoiar os projetos desenvolvidos pelos clubes. Então, mais uma vez e sinteticamente, a Fundação Rotária Portuguesa tem neste momento mais de 60 anos, portanto já fez os 60 anos o ano passado, foi fundada por rotários portugueses e tem na sua gênese apoiar a juventude escolar portuguesa. Entretanto, houve uma modificação nos seus objetivos e neste momento, além de estar dedicada à educação, dedica-se também à saúde, o combate à pobreza e ao ambiente. Portanto, e dentro deste campo vasto, todos os anos tem duas fases onde ajuda os clubes portugueses a fazerem os seus projetos, dando contributos. Continua a dar contributos para as bolsas de estudo, que é o principal, mas dá contributos para projetos nas outras áreas. Este ano, em especial, teve uma importância fundamental ao disponibilizar cerca de 112 mil euros, mais ou menos 125 mil dólares, para que os clubes portugueses pudessem fazer projetos, digamos, no âmbito do Covid-19, isto é, abriu uma fase especial onde subsidiou projetos dos clubes que viessem a minorar os problemas das comunidades locais relativamente às dificuldades que esta pandemia colocou em cada uma das comunidades. É essa a principal ação este ano da Fundação Rotária Portuguesa, que é, como eu disse, obra dos rotários portugueses e diferente daquilo que é a Rotary Foundation, que também este ano disponibilizou para todo o Portugal 50 mil dólares e para o distrito 1960, 25 mil dólares. É isso. Obrigada, companheiro José Rosmaninho. E, portanto, passando a outro projeto, como o companheiro Pedro Marques já tinha referido, temos que pensar o seguinte: o Covid portanto, trouxe problemas, exatamente por ser da área de saúde, a necessidade de equipar os profissionais de saúde e os hospitais, mas também trouxe problemas ao nível das escolas. Exatamente como ficámos todos em confinamento, deixou de haver aulas presenciais e
as crianças de vários níveis de ensino tiveram aulas, ainda estão a ter online. O que aconteceu foi que um agrupamento de escolas desta zona de Benfica, o agrupamento de escolas chamado Quinta de Marrocos, em contactos que já tinha estado a fazer com a professora relativamente a dificuldades, identificou um conjunto de alunos que não conseguia assistir às aulas exatamente porque não tinha computador. Apesar da escola já ter feito um esforço, a própria Junta de Freguesia de Benfica ter fornecido gratuitamente computadores, ainda havia alunos em falta, com esse equipamento em falta. Então, assim, o Rotary Club Lisboa-Benfica, em colaboração com a Associação Entre Ajuda, resolveram em conjunto doar 10 computadores portáteis à escola, e foi exatamente isto, é um agrupamento de escolas, mas foi para a escola que tem o ensino básico, segundo e terceiro ciclo, ou seja, para crianças que vão desde os 11 anos até aos 15 anos. E, portanto, foi com muito gosto que pudemos ajudar esta escola aqui da nossa zona, fornecendo esse material que vai permitir, ainda este ano, porque as aulas vão só terminar no fim de junho e os computadores já foram doados, e ainda poder beneficiar. Portanto, era só sobre este assunto. E agora, tendo falado dos projetos e do clube, eu passaria ao momento das comunicações. Então, algum companheiro que quisesse fazer alguma intervenção, qualquer seja, eu agradecia que pusesse aqui na lista de participantes, cá em baixo existe levantar a mão, portanto que se inscrevesse, e pedia apoio, aqui o anfitrião da reunião, o companheiro José Salgado, também para ajudar a gerir esta inscrição. Aproveito para dizer que quem não souber ou não quiser levantar a mão de forma digital, como a companheira Isabel Rosmaninho disse, também tem sempre a opção de escrever no chat ou no bate-papo que quer dizer algo, quer ter alguma intervenção, que assim facilita que eu veja. Alternativamente, também podem levantar a mão, mas aí correm o risco de eu não vos ver. Tendo dito isto, a companheira Teresa Pinho, depois o companheiro Pedro Marques tem uma intervenção. Por favor, companheira Teresa Pinho. Ok, obrigada. Eu tentei levantar a mão digital, mas não sei por que não está acontecendo. Bom, gente, eu gostaria de apresentar a vocês a companheira Vilani Lins. Vilani, faz assim, aqui, vocês estão vendo. A Vilani Lins é a nossa presidente eleita para o próximo ano rotário. E a gente já conversou um pouco e seria assim, muito interessante se a gente conseguisse fazer um projeto em conjunto, né? Até porque, além de nomes parecidos, né, quase iguais, que a gente tem enquanto Rotary, o Brasil é um filho de Portugal. Então, entendo que seria bastante interessante e, assim, apresento para vocês a próxima presidente. Nós temos aqui no nosso grupo somente 3 reuniões para terminar o nosso ano rotário. Então, a qualquer iniciativa agora, eu gostaria de envolver logo a nossa futura presidente que está aqui conosco, ok? Então, era só um convite para que a gente possa fazer projetos em conjunto. Eu acho que a gente tem toda a condição de ter sucesso. Muito obrigada. Dou a palavra agora ao companheiro Pedro Marques e a seguir o companheiro Gamaliel, que acho que me está ali também a fazer sinal. Pois eu, na sequência do dito pela Presidente Teresa Pinho, naturalmente que também penso que tem conhecimento, a nossa Presidente eleita é a companheira Isabel Rosmaninho, portanto, que é a nossa diretora de protocolo e que naturalmente irá acompanhar de certa forma e de forma progressiva e à medida, digamos, que o ano rotário também vai avançando, a partir do próximo mês, com a companheira que é a Presidente eleita, a Vilani. E, naturalmente, o intercâmbio de ideias e a realização de atividades e projetos em conjunto, penso que é, de facto, um grande objetivo que ambos os clubes podem, de certa forma, sistematizar e, inclusivamente, consolidar a partir do próximo ano rotário. Exatamente, com o nome do vosso clube, que é o Rotary Clube de Fortaleza Lisboa-Benfica, naturalmente, porque também estamos na região de
Nós teríamos do nome, se tem a ver com alguns critérios clubísticos ou eventualmente alguma identificação que possa, digamos, estar associada ao nome e que era de facto interessante, embora não seja desse clube, sou de outro clube aqui de Lisboa, que é do razão do nome do Benfica no Fortaleza. Posso responder? Na verdade, nós temos aqui um bairro chamado Benfica. E para contar um pouquinho, bem rapidinho, desculpa aí parênteses, mas eu convido a Vilani, é o marido da Vilani, o nosso decano, né? É o companheiro do nosso... Lá atrás, do Benfica, nós temos 40 anos esse ano, a gente faz 40 anos de... Boa noite a todos. Benfica é um bairro aqui já chegando no centro. O nome lá é Benfica. E nós, quando formamos esse clube, ao menos o tempo E eu, quando entrei, nós sempre mantivemos uma faixa de 15, 20, 30 companheiros. E resolvemos botar o nome Benfica por causa do bairro. Só um pouco distante do bairro. Sempre na orla marítima, nos restaurantes. Nós tínhamos uma sede própria, um prédio mas nunca tanto que a gente vem tentando, e brevemente será feita, a companheira presidente Tereza, como os outros a planejar, e agora a Vilani vai dar certo a continuar com o apoio dos demais companheiros, um marco rotário aqui no Benfica, para caracterizar bem o nosso clube. Foi assim que ele surgiu, mas nunca tivemos uma reunião no bairro Benfica, sempre foi nos hotéis, nos restaurantes, assim, no bairro próximo. Eu queria aproveitar a curiosidade e perguntar aos companheiros de Portugal, do Benfica, de Portugal, qual é a distância do bairro Benfica para Lisboa, para a capital, para o centro. O Benfica fica dentro da capital. Tudo bem, vamos aqui. Mais próximos do... Então, as reuniões são no próprio bairro Benfica, a reunião de vocês, né? No próprio bairro Benfica. Eu falei, geralmente tem na praia, não, na Marinha. O clube, não, de futebol? Tereza, me permita colaborar, por gentileza? Me permita colaborar? A ordem é do protocolo. Ok. Me permita, por gentileza? Presidente Pedro Marques, existe uma cultura aqui do nosso... Quando vai se fundar um Rotary Club, o primeiro Rotary foi fundado aqui há 81 anos, o Clube Fortaleza. Então, quando foi nascer o segundo clube, aí colocou-se... Então, essa prática, focando nos demais clubes, Rotary Clube Fortaleza, Meireles, e assim utilizando o nome do bairro, ok? Mas, dentro do nosso Rotary Benfica, nós temos um slogan, tá, que nos aproxima bastante, aonde nós dizemos, a nossa máxima é o seguinte: quem é do bem, fica no clube. Então, nós somos do Benfica, ok? Obrigado. Ora, muito obrigado. Dava agora então a palavra ao companheiro Gamaliel, que foi muito paciente a aguardar a sua vez. Companheiro, por favor. Voltando que estava trancado o microfone, não sou eu que vou falar, mas a minha porta-voz, Regina Vilar. É um prazer enorme. Eu quero parabenizar aqui a nossa presidente Tereza Pinho, que teve essa ideia, juntamente com a Isabel, né, da gente juntar
os dois países irmãos. Mas o que eu quero dizer não é só sobre nós temos uma ligação muito forte com Portugal, porque nós temos filhos morando aí. Eu tenho uma neta portuguesa, Isabel, coisa mais linda, em Lisboa, e mais 2 morando em Porto. Então, Portugal, para mim, é uma questão de origem, porque o meu vilar é de origem portuguesa, mas o Portugal, para mim, é uma coisa que me encanta demais, e todo ano a gente vai aí a essa terra. Para ser breve, no ano passado, quando nós estivemos aí, a gente foi até o bairro Benfica, procuramos ver se dava para a gente localizar o local da reunião de vocês, mas infelizmente não deu e a gente terminou almoçando aí por perto, e foi momentos maravilhosos. Então, eu queria mais uma vez dizer que é um prazer enorme, enorme mesmo, porque é como se nós estivéssemos falando com a família que nós temos aí, a família de sangue, e ter o prazer de saber que o Rotary Fortaleza Benfica, irmão do Rotary Benfica Lisboa, a gente hoje está aqui reunido falando. E com certeza esse ano não, porque é o primeiro ano, durante 15 anos, que a gente vai todos os anos aí, mas é o primeiro ano que a gente não vai, porque o coronavírus não está deixando a gente sair de casa. Mas nós garantimos uma coisa, no próximo ano a gente vai. Mas vamos ver, e com certeza nós vamos elevando o nosso Benfica todinho para se reunir aí com vocês. Um abraço grande, que Deus abençoe. Fico muito feliz com tudo isso. Isabel, eu já lhe conheço por telefone, a gente já se falou. Boa. Obrigada aí, um abraço. Obrigado. Muito obrigado, cara companheira. Pergunto agora se existe mais alguma intervenção. Não? Levantem a mão digitalmente, escrevam no chat. A Vilani está a pôr o dedo exatamente. no ar, não está? Companheira Vilani e o companheiro Pedro Valber, que aparentemente também quer intervir. Companheira Vilani, primeiro, por favor. Boa noite ao Benfica Portugal, boa noite ao Benfica Fortaleza. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e dizer a Isabel que, pelo que entendi, ela é a presidente 2020-2021, não é isso? E que nós vamos, com certeza, desenvolver um projeto aí, depois a gente vai estudar direitinho, um projeto em conjunto, e que a gente logo se reúna, que estava marcado para ser esse ano, mas parece que não vai dar certo ainda, mas no próximo ano, se Deus quiser, vamos estar juntos e desenvolver um projeto muito bom, tanto para o Benfica Portugal como para o Benfica Fortaleza. E vamos estar juntos, qualquer hora que precisar conversar comigo, estou à disposição. Muito obrigado por tudo e adorei a nossa conversa e até qualquer dia, se Deus quiser. Obrigado, companheira. Companheiro Pedro Valber, tem a palavra. Boa noite a todos. Diabo, companheiro, está com imenso eco. Eu sou marido da presidente Tereza Cristina e sou o futuro secretário do clube Rotary Clube Fortaleza Benfica. Eu queria só informar a vocês que nós estamos com a viagem marcada para o dia 2 de outubro para Portugal. São 3 casais de companheiros rotarianos. Ainda não foi desmarcada, eu sou otimista e acredito que essa viagem vai acontecer. E, acontecendo, nós gostaríamos de fazer uma visita ao Rotary Clube Lisboa Benfica. Mais na frente nós detalharemos e confirmaremos se iremos para essa viagem e contactaremos com certeza o Rotary Lisboa Benfica.
Boa noite para todos. Muito obrigado, companheiro. Existe mais alguma intervenção para já? Não parece ser o caso. Não existindo, Não existindo, dava a palavra à companheira Isabel Rosmaninho. Portanto, eu pedi a palavra no sentido de dizer que é com muito gosto e estou muito feliz por podermos ter feito esta reunião conjunta destes clubes. Aliás, Teresa, desde outubro que andávamos a planear, era para ser fisicamente, não foi possível, está a ser virtualmente, mas foi bom, estamos contactados, e dizer desde já à companheira Vilani que pode contar comigo e com o clube, certeza vamos fazer projeto conjunto. E a partir de agora estabeleceremos todos os contactos necessários, primeiro desta forma virtual e depois será com muito gosto que o nosso clube os receberá aqui em Lisboa para concretizar, de uma forma mais formal, esta ligação que vamos estabelecer entre os dois clubes. Portanto, era isto que eu queria desde já manifestar toda a minha boa vontade do clube avançarmos nesse sentido. Não sei se há mais intervenções, agora passo à minha função de diretora de protocolo. Isabel, se quiserem esperar mais 2 minutos, sim, conseguimos a entrada da governadora do Distrito 4490. Ah, ótimo! Sim, sim, sim. Eu estava aqui a pressionar a Maria, portanto ela diz que vai só meter o fato de governadora e dá 2 minutos e entra. Então vamos esperar, se entretanto se algum companheiro ainda quiser dizer alguma coisa, acho que poderá falar. Depois falará então a governadora e depois poderá ainda haver umas palavras finais já curtinhas dos presidentes e passa-se ao encerramento da reunião. E uma vez que foi o companheiro Pedro Marques que abriu, eu iria pedir depois, no final, à companheira Teresa Pinho que fizesse o encerramento formal. Mas vamos, entretanto, esperar pela governadora. A última vez que eu estive aí em Lisboa foi ano passado. Foi ano passado. E eu, na última hora, falei, vou levar um presente para o pessoal, para os meus companheiros, com o nome Benfica. Aí eu tive que ir na loja do time. Mas consegui. Trouxe uma lembrancinha para sortear para os meus companheiros. Se não me engano, foi a companheira Regina que ganhou. Não foi, Regina, uma caneta do Benfica? Todo mundo adora. Todo mundo adora. Foi joia. Isso é porque a companheira nunca foi à loja do estádio do Sporting. Se for à loja do estádio do Sporting, encontra coisas muito mais bonitas e verdes do que as coisas que encontra no Benfica. Eu já agora aproveitava, enquanto estamos à espera e como do início da reunião não foi possível os companheiros do nosso clube todos se apresentarem, porque alguns já foram entrando, já depois da reunião ter começado, eu penso, se os companheiros que estão do Rotary Clube Lisboa Benfica estão presentes e que não se apresentaram, quiserem se identificar, dizer quem são, o nome, portanto podemos aproveitar este momento, é um bocadinho quebrar protocolo, mas é aproveitar o momento enquanto estamos à espera. Vina? Tirou, põe o som. Boa noite a todos. Chamo-me Telvina Chaves, sou psicóloga clínica, saúde e ciências da educação e pedagogia. Rotary Clube Lisboa Benfica. Obrigada. Vamos ver quem é que está mais. José Firmino, também não te chegaste a apresentar? Muito boa noite a todos. Um bocadinho mais alto, som. Boa noite a todos, eu sou José Firmino, Segurança Privada, Proteção Pessoal, Direção, Rotary Clube Lisboa Benfica. Obrigada. Quem é que falta mais? Teodoro. Teodoro.
Queres-te apresentar? Foi o som? Liga o som? Teodoro, liga o som? Clica aqui no som. Sim. Já está, ora. Já se ouve, já se ouve. Que bello, que bello. Boa noite, o meu nome é Teodoro Pérez Infante, sou economista financeiro, reformado e moro cá há mais tempo que em Espanha. Obrigada. Ângela já não sei se a Ângela está. Não. Não, não está. Partiu. Não. Pronto, estava a percorrer a ver. Isabel? Sim? Do Fortaleza Benfica, fiz a conferência aqui da lista de presença. Somente 2 companheiros estão no trabalho nesse momento, que é a companheira Fernanda, da área do direito, e o companheiro Geraldo, da área de locação de equipamentos para escritório. Pediram desculpas, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, né? O trabalho os chamou, certo? É só para justificar a ausência deles. Obrigada. Eu já agora aproveito para dizer que gostei muito da forma como fizeram a apresentação. A ideia dos slides, tendo em conta o ambiente como estamos a fazer a reunião, fica aqui a sugestão, pode ser uma boa ideia para a próxima apresentação rotária quando tivermos aqui um evento deste género. De facto é uma forma muito simples de fazer o que agora seria complicado fazer de outra forma. Eu não assisti a essa apresentação, mas só como nota, a semana passada estive em 2 reuniões de admissão de novos sócios no Brasil, no 4470 e no 4780, em que entraram 324 sócios em 2 reuniões, 324 sócios, de vários clubes do distrito, não é? São postos distritais, são admissões de sócios de vários clubes, num dos quais 24 clubes que admitiram novos sócios, 87 sócios e 24 clubes, e o que eles fizeram foi, aparecia a fotografia do presidente do clube, do padrinho do clube, e aparecia a seguir a cara do novo sócio e a sua classificação. E assim fizeram, durante 15 minutos, foram apresentando o protocolo que foi dizendo o presidente do clube X, o padrinho é a pessoa Y e o novo sócio é esta pessoa. E assim toda a gente ficava a assistir. Numa das fotos estavam quase 400 pessoas. Boa. Eu tenho a indicação que a Maria estava mesmo a entrar. Já está aí. Já temos a governadora online. Vou ter que vestir o casaco de governadora também? Ou agora? Olha agora. Boa noite. Boa noite. Isabel, que alegria. Boa noite, governadora. Boa noite, Tereza, que alegria. Boa noite, governadora Mara Duarte. Boa noite, queridíssima governadora Maria Vital. Você está de governadora todo fim de semana. Peço mil desculpas pelo atraso. Estava dando aula e estava meio envergonhada de entrar assim, mas fico muito feliz. Não sei se tem uma palavra. Sim. A palavra é sua. Eu fico muito feliz por esta conexão entre Fortaleza, Benfica, Portugal. Creio que é o começo de muitas atividades conjuntas. O Benfica aqui de Fortaleza é um clube que tem muita estrutura, é o clube de um dos futuros governadores. Eu sei que a proposta inicial era fazer esta visita presencial, creio que fica só adiada. E, enfim, quero cumprimentar todos os companheiros do Rotary Club Benfica de Portugal e também os companheiros do Rotary Club Benfica de Fortaleza, do meu distrito 4.490.
dizer da alegria de ver esta prova de conexão, né? Que eu digo, uma forma de a gente pôr em prática o nosso lema do ano, que nunca foi tão praticado. Quero cumprimentar também com muito carinho e com muito respeito esta que é uma amiga que o Rotary me deu, como me deu tantos, a governadora Mara Duarte, que já em tantos eventos de Rotary ou não, mesmo em Lisboa, mesmo em Fortaleza. E, enfim, quero desejar a todos que estão nesta reunião assim, muito sucesso, muita saúde, muita proteção divina, muita paciência para enfrentarmos tudo isso que este ano está nos apresentando, e como instituição e como pessoas, como rotarianos, estamos provando ao mundo que somos fortes, que estamos superando, inclusive participando ativamente de ações no sentido de enfrentar a Covid-19, que foi o que nos surpreendeu a todos no mundo, e ao mesmo tempo nos ensinou tantas coisas. Nós vamos tirar ensinamento dessa situação. Acho que a primeira delas é esse modo de nos reunir que nos favorece tanto. Então, apesar de tudo, temos que agradecer essa situação inusitada que também nos apresentou coisas novas. Então, um forte abraço a todos. Espero poder abraçá-los pessoalmente em Portugal ou mesmo aqui em Fortaleza. As distâncias entre Brasil e Portugal sempre foram muito curtas, porque sempre nós quisemos que fossem curtas, desde o momento em que os nossos descobridores saíram daí e vieram para cá. E esse caminho já foi feito por brasileiros e portugueses muitas vezes e continuará sendo. Da minha parte, pessoalmente, eu tenho muito respeito por aquela que eu chamo de pátria-mãe, Portugal, que até hoje me recebe várias vezes ao ano. Eu vou a Lisboa há muitos anos e sempre me sinto em casa quando estou em Portugal. Então, quero deixar esse abraço fraterno a todos os companheiros do Rotary Club de Benfica, Portugal, e agradecer aos companheiros do Rotary Club Benfica, Fortaleza, por terem encontrado esta oportunidade. Muito obrigada a todos e um grande abraço a todos, um grande abraço, governadora Mara Duarte, uma alegria muito estar aqui com todos vocês. Portanto, não havendo mais intervenções, não sei, e antes de passar ao encerramento feito pela companheira Teresa Pinho, não sei se o companheiro Pedro Marques ainda quer dizer algumas palavras. Sim, eu já agora gostaria de dizer que foi um momento muito interessante, um momento muito importante na vida dos dois clubes, não só a nível da apresentação rotária, mas também a nível da situação que nós vivemos presentemente da pandemia, do coronavírus e da estirpe do coronavírus, que é o Covid-19, e também, naturalmente, os projetos que estão associados, portanto, ao Covid, que nós transmitimos e que vocês também nos transmitiram a nós. É muito importante este intercâmbio, este conhecimento, portanto, das realidades dos dois países. Nós estávamos também bastante ansiosos por saber de que forma é que vocês também estavam a lidar com esta pandemia e, naturalmente, vocês também penso que ficaram também, de certa forma, curiosos e também naturalmente, portanto, que gostariam efetivamente de receber estas informações conforme nós efetivamente também transmitimos. Dizer que, no fundo, dos dois lados do Atlântico, ambos os clubes estão naturalmente a trabalhar em prol da sociedade civil e da ajuda aos mais necessitados, aos mais carenciados, aos mais desprotegidos, e é nesse sentido que, naturalmente, a ideia de, no fundo, podemos ir a realizar projetos em conjunto, de fazer intercâmbio de ideias, de realizar atividades, é, no fundo, formalizar uma parceria que tem em si a mente, digamos, de dois clubes fazerem uma conexão. No fundo, em conformidade com o atual lema rotário deste ano, o Rotary conecta o mundo, agregado naturalmente à oportunidade que temos
de podermos vir a desenvolver esses projetos, até porque o próximo ano, Rotário, o lema é o Rotary abre oportunidades. E daí o facto de ambos os clubes, naturalmente, poderem vir a desenvolver ideias, projetos, atividades, e é de facto aí que reside a riqueza de, em conjunto, se poderem formalizar projetos que, no fundo, constituem a base do todo. E a soma das partes, naturalmente, será maior se forem aglutinadas e concretizadas num único projeto. Eu poderia já terminar, digamos, pela minha parte, para depois poder terminar a companheira Presidente, Teresa Pinho. Portanto, dizer que foi, de facto, uma alegria muito grande da nossa parte e agradecer naturalmente também todo o esforço que foi feito neste sentido por parte da nossa diretora de protocolo, companheira Isabel Gosmaninho, que foi, digamos, a responsável, digamos, desta intervenção, que nós naturalmente gostaríamos que fosse efetivamente presencial, mas não é, portanto é virtual, e, no fundo, portanto, desejar, de facto, para os dois clubes, portanto, uma maior proximidade e, naturalmente, também para o vosso, um melhor relacionamento, quer em termos pessoais, profissionais, sociais e de saúde. Eu penso que, ainda antes de passar a palavra a fechar a nossa companheira Presidente Teresa Pinho, do Rotary Clube Fortaleza Benfica, eu penso que haverá, digamos, aqui uma palavra também a dar à nossa Governadora Mara Duarte, para se também pronunciar um pouco sobre esta reunião. Tenho a palavra? Sim, sempre sim, Mara. Desculpa, estava a ligar. Certo. Obrigada aos dois presidentes, à companheira Pedro Marques e à companheira Teresa Pinho. Uma palavra muito especial à minha querida amiga família, como é a Maria Vital. Já nos conhecemos há bastante tempo. Aliás, a verdade é que agora vou com Maria, nós já estamos aqui naquela fase final do nosso ano rotário, nós já podemos cometer algumas inconfidências. Eu diria que a verdade é que há um grupo no WhatsApp que é constituído pelos governadores do Distrito de 1960, do Distrito 4490 e do Distrito 4420. Portanto, há dois governadores do Brasil e uma de Portugal, que formamos aqui, no fundo, um grupo amizade mais restrito, porque de facto ficámos muito amigos na nossa formação, quer de governadores eleitos, quer da Assembleia Internacional. Estamos a trabalhar em conjunto e vamos ter a sorte de ter a governadora Maria Vital em janeiro de 2021, um mês inteiro em Portugal. Portanto, vamos ter a oportunidade, quando ela vier dar aulas à Faculdade de Direito de Lisboa, teremos a oportunidade, claramente, de estar com ela. Deixar uma palavra de muito reconhecimento aos dois clubes, por aquilo que eu ouvi hoje do Rotary Clube Fortaleza Benfica. Você não estava cá, Maria, mas você foi elogiada por ter apoiado com $2.000 os projetos do Rotary Clube Fortaleza Benfica. E obviamente que o Rotary Clube Lisboa Benfica também é um clube muito ativo e muito empenhado, com muitos projetos no nosso distrito. E isso, de facto, estamos aqui a falar de dois clubes que são pontas de lança nos nossos distritos, que conectam muito bem. E obviamente que eu e a Maria Vital temos todo o gosto em estar convosco hoje. Eu pressionei um bocadinho a Maria para ela estar. Acho que conseguimos fazer antes de acabar os nossos anos rotários aquilo que não conseguimos fazer. A Maria estaria na minha conferência nos dias 1, 2 e 3 de maio. Era uma das 4 governadoras do Brasil que estaria na conferência e eu também estaria em maio na conferência do Distrito 4490. A boa notícia é que o Covid, se tudo correr bem, vai-se embora e eu vou pedir a Fortaleza à conferência dela no final do ano. Vamos acreditar que isso vai acontecer. Portanto, um grande abraço a todos e muito obrigada, Maria, por ter feito o esforço de estar connosco. E agora passaria a palavra, finalmente, à companheira Teresa Pinho para o seu momento de presidente e de encerramento da reunião. Está ouvindo? Sim. Estão soltando uns fogos aqui em casa. Eu ia dizer que eu contratei, mas acabou. Para vocês ouvirem. Não sei se está dando para ouvir. Bom, gente, eu gostaria de encerrar essa reunião de clubes internacional com muita honra. O Rotary conecta o mundo e as pessoas se conectam para fazer o bem. Quem é de Benfica e faz o bem. Assim nós nos intitulamos, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação de cada companheiro do Rotary Clube Lisboa Benfica, do Rotary Clube Fortaleza Benfica, em especial o carinho com o qual o nosso clube foi recepcionado por vocês. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Obrigada, Isabel, pelo carinho e pela dedicação nesse encontro. Nesse momento, eu agradeço também a Regina Vilar e ao Gamaliel,
que começaram esse contato com a Isabel e conseguiram o contato para que a gente pudesse dar continuidade. O governador Alderi também pela participação, a Deraldo, nosso diretor de protocolo, pela participação, as governadoras, com carinho todo especial, Maria Vital e Amara Duarte. Muito obrigada pela presença de todos. E eu gostaria, nesse momento, de dar por encerrada nossa reunião ordinária dos Rotary Clubes Fortaleza Benfica e Fortaleza e Lisboa Benfica, e peço a todos que, respeitosamente, saudemos o pavilhão nacional. Obrigada a todos. Então, boa noite. Então, boa noite, muito obrigada. Vamos continuar a conversar agora. Já formalmente já fechamos a reunião e vamos continuar. Agora, se vocês nos permitem, nós vamos abrir um bom vinho português. Ah, ótimo! Eu cá vos espero depois para fazermos um bom almoço com uns bons vinhos portugueses. Estamos todos convidados. Maria, temos muito suados presuntos para ir fazer, portanto era muito interessante. Sim. Faremos isso na conferência. Aproveito para convidar a todos. A conferência do nosso distrito em Fortaleza foi adiada por conta da pandemia e nós vamos fazer de 12 a 15 de novembro. Deus sabe ou não se isso vai ser possível, mas nós temos fé que sim. E aí fica o convite a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Deus é bom e é forte, nós teremos uma grande conferência. Lá estaremos. Deus quiser, governador. Lá estaremos. E a governadora Mara vai ficar aqui por um mês. Não posso. Mas pelo menos 5 dias vou.